Esta história é sobre um aventureiro solitário que quebrou um tabu. O diário de certos nobres dizia que devorar monstros é um tabu neste mundo. Para um humano, comer monstros significa absorver sua essência maligna. O primeiro sintoma que aparece ao absorvê-la é uma sensação de euforia que não pode ser expressa em meras palavras, acompanhada por um fortalecimento do corpo. O segundo sintoma são fortes dores de cabeça, náusea e intoxicação. O terceiro sintoma é a morte súbita, ou, possivelmente, a pessoa pode se transformar em um monstro. A cidade fronteiriça de Balona é um território com vários labirintos. Entre eles, existe um chamado Labirinto do Miasma. O ar dentro desse labirinto corrói continuamente o status dos aventureiros que o visitam. Esse labirinto é odiado por outros aventureiros, mas nosso protagonista o visita com frequência. Antes que percebas, já era conhecido como Catador do Miasma. Como sempre, está em mais uma incursão, explorando o labirinto. No sexto andar da masmorra, ele encontra grandes quantidades da erva de miasma, o que parece algo normal para ele. A erva de miasma tem um efeito de purificar o próprio miasma e é uma fonte insubstituível de renda para ele. Mesmo assim, ele decide pegar apenas o que precisa. Após coletar ervas suficientes, resolve partir, mas no caminho encontra um bando de ratos de miasma. Muitos monstros do labirinto do miasma usam miasma ou veneno, o que contribui para o motivo dos aventureiros odiarem explorar o local. Porém, isso não afeta nosso protagonista. Ele os elimina sem esforços, mas, quando está prestes a ser dominado pela quantidade de ratos, é salvo por um grupo de aventureiros, que parecem um tanto arrogantes. Embora tenha sido ajudado, ele não gosta do modo como usaram um ataque surpresa, algo que poderia ter se tornado uma tragédia se ele não tivesse desviado a tempo. Um dos aventureiros invade a sala onde Rude havia encontrado a erva de miasma. É aí que ele percebe que o seguiam desde o início, querendo roubar seu ponto de coleta. Os aventureiros negam, dizendo que apenas o encontraram por acaso e o salvaram. A tensão na sala aumenta quando os aventureiros cheios de orgulho se preparam para lutar. Rude, relutante, agradece a ajuda deles, encerrando qualquer conflito. Algum tempo depois, em um restaurante local chamado Barriga Cheia, o aventureiro é mostrado sendo zombado por pessoas ainda mais grosseiras. Riem dele por não conseguir derrotar monstros. Rude possui uma habilidade única chamada Anulação de Status Anormal, útil para explorar o labirinto do miasma, mas que não ajuda em combate, algo essencial para aventureiros. Sem habilidades de luta, ele nunca foi aceito em grupos e ganhou o apelido de Catador do Miasma, pois sempre recolhia itens nos níveis mais baixos do labirinto. Em outras palavras, com sua habilidade inútil para combate, ele é um pária. Sendo um homem adulto, ele precisa travar batalhas de vida ou morte até mesmo contra simples ratos. Ele se pergunta se terá que continuar vivendo como o Catador do Miasma. No dia seguinte, visita a Guilda dos Aventureiros, planejando encontrar outra colônia. Ao olhar ao redor, vê o lugar em alvoroço e vai até a recepcionista perguntar sobre boas missões. Ela informa que um novo labirinto foi descoberto, cheio de tesouros e itens mágicos. É uma oportunidade de ouro para qualquer aventureiro. A recepcionista também menciona a queda repentina no preço da erva de miasma. Rude fica surpreso, e ela explica que o labirinto do miasma nunca foi popular e agora, com o novo labirinto, ninguém mais quer a erva. Ela acrescenta que o novo labirinto fica nas montanhas Aelo, mas Rude não pode ir, pois o requisito mínimo é ser rank D, e ele é apenas rank E. Mesmo insistindo, ela o lembra que não há exceções, e que se for assim mesmo, acabará morrendo em vão. Vendo o quanto quer ir, um homem o convida para integrar seu grupo como carregador. Rude parte na carruagem rumo ao novo labirinto nas montanhas Aelo. O homem que o convidou parece ser gentil e explica que precisava de alguém para carregar materiais, mas não encontrou ninguém. Rude entende, já que todos os aventureiros da guilda estavam indo para o novo labirinto. No entanto, o grupo ao qual ele se juntou não está feliz em ter o Catador do Miasma como companheiro, exceto o provável líder. O líder tenta convencê-los de que Rude não é um novato, pois já tem experiência. Ele se apresenta como Buer, líder da Espada Escarlate, um aventureiro rank D. Seu grupo tem mais 2 rank D, Sasha e Rick. Rude também se apresenta brevemente e entrega seu cartão da guilda. Ele é um caçador rank E, nível 7.
com status baixos e sabe usar magia de fogo, mas seu poder é tão fraco que não serve em batalha, apenas para iluminar ou cozinhar. Buer comenta que isso já é útil. Logo, o grupo chega ao recém-descoberto Labirinto de Aelo. Ao verem a entrada vazia, pensam que são os primeiros, mas logo percebem que o lugar já está lotado. A maioria dos aventureiros já pegou tesouros e itens mágicos. O grupo fica frustrado, especialmente Sasha. Rick sugere descer mais fundo, onde haverá menos gente. Rude opina que seria melhor mapear o primeiro nível antes, mas Sasha e Rick zombam dele. Afinal, um ranquier não deveria dar palpites. Buer acalma a situação, mas decide seguir o plano dos dois. O grupo chega ao quarto nível do labirinto, onde a dificuldade aumenta. Eles são atacados por monstros do tipo fera. Apenas Rude tem dificuldades para acertar golpes, sendo salvo por Rick em um momento crítico. Ele observa o quanto Rick, Buer e Sasha são fortes e em pouco tempo derrotam todos os monstros. Como não há outros grupos por perto, ficam satisfeitos. Apesar da dificuldade, os monstros não são tão poderosos e até encontram alguns tesouros. Rick, sendo mandão, ordena que Rude colete os materiais dos monstros. Rude se recusa, dizendo que os corpos estão muito danificados e que as pedras mágicas provavelmente se quebraram. Rick não gosta da resposta e o manda parar de enrolar. Rude, acostumado a esse tipo de humilhação, engole o orgulho e cumpre seu papel de carregador. Mas ele nota o estado grotesco dos corpos. Sangue e vísceras por toda parte. Tentando facilitar o trabalho, decide queimá-los. Rick o vê e brinca dizendo que parece que ele está cozinhando. Com fome, comenta que até carne de monstro parece apetitosa. Sasha o repreende, dizendo que isso é tabu. Ninguém sabe o que acontece se alguém comer carne de monstro. Rick diz que estava brincando e fala que com o dinheiro comerá comida de verdade. De repente, o chão começa a tremer e o medo toma conta do grupo. Quando o tremor cessa, um minotauro, um monstro rank B, aparece dramaticamente. Eles se perguntam por que um monstro tão forte está no quarto nível. A espada escarlate percebe que não pode vencê-lo. Em pânico, Buer pede a mochila de Rude e diz para ele observar os movimentos da criatura. Mas então, Buer, sorrindo, atira sua espada em Rude e o fere gravemente, revelando que tudo fazia parte do seu plano. Após Rude cair, Buer grita para seus companheiros fugirem. Rick usa sua habilidade única Engajamento do Guerreiro, que atrai o foco do monstro para Rude. Sasha usa Aceleração, dobrando a velocidade do Minotauro. Rude percebe que foi traído. O plano era usá-lo como isca desde o início. Sem forças para lutar, vê sua vida passando diante dos olhos. Por milagre, desvia de um golpe, mas sabe que não terá outra chance. O Minotauro o arremessa contra uma plataforma. Quase inconsciente, ele percebe que o monstro ficou preso abaixo dele, mas sabe que morrerá logo, seja por perda de sangue ou fome. Faminto e delirando, começa a alucinar e sente-se tentado a comer o corpo do monstro. Lembra-se de um conselho de um homem: não desista, não importa o quão difícil a vida seja. Essas palavras reacendem seu desejo de viver. Sem pensar, ele morde a carne do monstro. Quando um humano sem mana come carne rica em mana, as partículas invadem seu corpo, levando a um estado de monstrificação, um destino pior que a morte. Ainda assim, Rude aposta sua vida. Ele esperava um milagre, mas o milagre nunca veio. Mesmo insano, consegue ficar de pé. Seus olhos ardem com o desejo de viver e ódio. Ao ver um enxame de monstros, ativa uma habilidade desconhecida, Rugido, originalmente do Minotauro. Quando isso não basta, usa impulso físico, aumentando sua força. Ele luta, devora monstros e adquire suas habilidades,
incluindo ecolocalização, dos morcegos. Logo, mais monstros surgem e ele parte para o confronto. Agora, apenas um lado sobreviverá. O título é O Predador Supremo. Rude se tornou um impiedoso matador de monstros. Ele não tem mais medo das criaturas. A única coisa que permaneceu de seu antigo eu é a vontade de viver. Agora, ele pode sentir a energia mágica dos monstros sem sequer precisar olhá-los. Além disso, o machado de batalha que ele usa se encaixa perfeitamente em sua mão. Sua transição de um homem tremendo de medo para alguém que balança o machado com um sorriso é um testemunho de seu crescimento, tanto como aventureiro quanto como monstro. Cada vez que devora um monstro, sente o poder pulsando em seu sangue. Após algum tempo, ele consegue sair do novo labirinto. Em outro lugar, a guilda Scarlet Sword está entregando seu relatório de missão ao mestre da filial de Balona, Lankar. Ele informa a Scarlet Sword que reuniu todos os aventureiros que estavam no labirinto, exceto o Rude, que estava com eles. Bayer, sendo uma cobra, mente e inventa uma história falsa para se proteger e proteger o grupo. Ele explica que no momento em que encontraram o Minotauro no quarto andar, Rude foi morto antes mesmo que tivessem chance de protegê-lo. Lankar entende a situação e decide proibir a entrada nesse labirinto por um tempo. A recepcionista parece triste com a perda de Rude. No entanto, sua expressão muda rapidamente quando o vê entrando pela porta da guilda. Todos ficam chocados ao vê-lo vivo, especialmente os que o traíam. Bayer veste o papel de irmão carinhoso e é o primeiro a perguntar se Rude está bem depois de tudo. Ele sussurra no ouvido de Rude para que não diga nada desnecessário se quiser continuar vivo. Os outros membros do grupo também fingem preocupação, perguntando se ele está bem. Bayer então sugere celebrar sua sobrevivência, mas não Eli, pretendendo levá-lo para fora e fazer suas morinhas. Eles tentam forçá-lo a sair, mas, surpreendentemente, não conseguem movê-lo à força. Diante dos aventureiros da Guilda de Balona e do mestre Lankar, Rude revela que foi usado como peão pela Scarlet Sword. Lankar pede explicações. Rude conta que Bayer roubou seus suprimentos e o atacou pelas costas. Rick usou uma habilidade para atrair o Minotauro até ele e Sasha lançou Haste nos três para que pudessem fugir. Bayer nega tudo diante de Lankar. Para resolver o caso, Lankar decide usar um método infalível e convoca o Oficial da Verdade. Ao ver o Oficial da Verdade, que raramente sai da capital, na filial de Balona, a Scarlet Sword entra em pânico. Lankar explica que devido ao número anormal de mortes entre carregadores temporários que se juntaram à Scarlet Sword, ele pediu um grande favor para trazer o Oficial da Verdade. Ele solicita que o oficial revele quem está falando a verdade entre Bayer e Rude. O oficial remove o tecido que cobre sua boca e declara que os membros da Scarlet Sword estão mentindo e que as palavras de Rude são verdadeiras. Em vez de aceitar a declaração, Bayer se revolta, dizendo que as palavras do oficial não são confiáveis. Lankar explica que a habilidade da verdade é impossível de ser adquirida tardiamente na vida, e sua eficácia rivaliza com a de uma habilidade única. Nenhuma mentira pode passar diante dela. Ele ressalta que o portador da habilidade jurou dedicar esse poder ao país, e nada é mais confiável do que isso. Abandonar companheiros é um tabu entre aventureiros. Lankar também revela que já sabia que a Scarlet Sword havia ferido intencionalmente seus aliados antes, tratando-os como descartáveis. Se fossem investigados a fundo, os três perderiam suas qualificações de aventureiros e seriam reduzidos à escravidão. Bayer, incapaz de suportar a ideia de se tornar escravo, culpa o Oficial da Verdade por estar ali, algo extremamente raro, e investe contra ela com sua espada. Mas Rude intervém no momento certo e bloqueia o ataque. Ele diz a Bayer para não tocar na oficial e, em seguida, o acerta com um soco no rosto, arremessando-o contra a parede do outro lado da sala. Rude afirma que não vale a pena continuar. Após isso, Rude discute a situação da Scarlet Sword com Lanar e a recepcionista. Ele é informado de que os três aventureiros serão detidos e devidamente interrogados. Se for confirmado que usavam carregadores como iscas, eles perderão todas as posses e qualificações e serão transformados em escravos.
Como Bayer chegou a atacar a oficial da verdade, provavelmente nunca mais aparecerá diante de Rude. Os três também perdem todos os direitos sobre os lucros obtidos no novo labirinto. Lanar diz que, nesse caso, Rude é quem deve receber a recompensa. Surpreso, Rude recebe uma bolsa de couro com 20.000 Regan. Inicialmente confuso, ele se anima ao perceber que pode cobrir suas despesas com esse dinheiro. Normalmente, levaria muito tempo para juntar tanto apenas coletando ervas de miasma. Ele nota que as pessoas ao redor não o insultam, talvez por terem visto seu confronto com Bayer. Ainda assim, ele sabe que muitos não serão gentis por muito tempo. Para evitar suspeitas sobre sua ascensão repentina, decide continuar explorando o labirinto do miasma como antes. Agora, com dinheiro, pensa em comprar novos equipamentos de comer bem. Assim que sai da guilda, vai até uma loja de ferramentas, onde vê uma bolsa mágica à venda. Ele parece encantado com ela, e após comprá-la, decide comer algo. No dia seguinte, Rude volta a explorar o labirinto do miasma. O monstro com o qual lutava dias atrás agora é derrotado facilmente. Ele usa a habilidade Appraisal, avaliação, para ver o status de seu alvo. O rato do miasma é um monstro de nível 9 com alta vitalidade e agilidade. A habilidade adquirida ao devorar monstros pode até ser usada em cadáveres. Após analisar o rato, fica curioso sobre seu próprio status. Estima que deva estar no nível 20, já que matar o rato foi fácil. Ao abrir seu status, fica surpreso. Agora está no nível 42, com 188 de HP, 156 de força, 136 de resistência, 136 de magia, 112 de espírito e 125 de agilidade. Impressionado com o crescimento antiprecedente, verifica suas habilidades e descobre que possui várias novas. Passando pelo caminho onde havia caído anteriormente, percebe que a parede quebrada está agora selada. Como o novo labirinto ficará fechado por um tempo, decide explorar o labirinto do miasma novamente, para testar seu novo poder e a bolsa mágica que comprou. Rude continua avançando pelos andares mais profundos, de matar ratos e sapos de miasma no 6º andar, a cortar aranhas facilmente no 13º. Mas ele quer algo mais desafiador. Chega ao 24º andar, onde encontra um único Lizard Soldier, soldado lagarto, um monstro de nível 25 que normalmente luta em lupo. Ele decide usá-lo para testar seu novo equipamento. Rude tenta atacar pelas costas, mas só consegue ferir o braço do monstro. O soldado tenta fugir, mas o beco para onde corre termina em um impasse. Mesmo assim, Rude sente que caiu numa armadilha. Ele está em desvantagem, cercado por vários inimigos. Sem outra opção, decide lutar com tudo que tem. Mesmo sendo muito mais forte, o trabalho em equipe dos monstros o complica. Quando está prestes a derrotar um deles, outro defende com o escudo, seguido de um ataque surpresa pelas costas, que Rude consegue evitar. Rude percebe que os monstros estão coordenando os ataques com perfeição e nota um som agudo vindo do fundo. O General Lizard, Lagarto General, está comandando os soldados. Usando o Appraisal, ele descobre que o general é um monstro de nível 32, com habilidades excepcionais de comando e espada. Rude entende que ele é o chefe. O general emite outro som agudo e ordena o ataque. Rude ativa Physical Boost para contra-atacar e salta no ar para atingir o general, mas o golpe não causa dano. O general revida com sua espada e Rude, sem poder desviar, ativa Steel Body, habilidade obtida das aranhas. Ele percebe que o general não possui resistência própria. O dano está sendo redirecionado. Usando Appraisal novamente, descobre que um dos soldados atrás do general tem uma ferida aberta. Ele estava recebendo dano em seu lugar, usando a habilidade Substitute. Rude mata o soldado substituto instantaneamente. Vendo seu aliado morrer, o general ataca Rude, mas ele já esperava. Usando Thread Manipulation, manipulação de fios, outra habilidade de aranha, Rude lança fios e sobe pelas paredes. Quando os lagartos tentam cercá-lo, ele espalha os fios como uma rede, prendendo todos.
Com os monstros imobilizados, Rude finaliza o general com um golpe na cabeça. Chegou a hora de devorar os lagartos. Ele também decide testar a bolsa mágica. O espaço interno é ampliado por magia e o peso desaparece quando fechada. Rude tira seus utensílios e temperos para cozinhar corretamente. Desta vez, ele não come por desespero como antes, mas para saborear sua vitória e testar seu novo poder. Queria tentar agora. É hora dele comer algo bom. Ele corta a carne em fatias e cozinha esses pedaços em uma frigideira antes de provar a carne. Ele imagina o quão deliciosa ela pode estar agora que está cozida. E logo dá a primeira mordida para perceber o quão celestial e deliciosa a carne devidamente preparada está. Ele acredita que pode ficar viciado em carne de monstro, porque nunca pensou que seria tão boa assim. Enquanto come, Rude percebe que ganhou novas habilidades. Ele mais uma vez volta à pergunta: como a carne de monstro pode ser tão boa? Ele supõe que isso poderia estar relacionado aos poderes mágicos que os monstros possuem. As habilidades da armadura de Minotauro, Aranha e Olho Maligno têm sido bastante úteis. Quanto aos monstros cujas habilidades ele ainda não experimentou, há o Lobo do Trovão e a Serpente Negra. Agora todo animado depois de consumir uma carne de monstro requintada, Rude decide que em seu caminho de volta ele vai tentar comer mais variedades de monstros. Ao falar de habilidades, ele se lembra que o lagarto com a habilidade de substituição também estava lá. Depois disso, ele mergulha no 21º andar e continua sua caçada. Ao lutar contra os monstros, ele demonstra uma variedade de diferentes habilidades, incluindo o Manto do Relâmpago, aquele que adquiriu dos lobos, o enxame de monstros que ele acabou de derrotar. Era um par de monstros especializados em infligir anomalias de status. Em seguida, ele tem carne de sapo e pratos de insetos. É hora de se banquetear com eles. Ele usa esses ingredientes para cozinhar frango frito. Fica tão bom que ele deseja um combo com cerveja. Só de dar uma mordida, Rude também adquire um conjunto de novas habilidades: veneno, variação de temperatura, pó de escama venenosa, pó de escama paralisante e corte aéreo. Enquanto se delicia com a carne macia de sapo, ele ouve um som de algo quebrando seguido de uma voz humana. Ele se pergunta se outros aventureiros chegaram tão longe no labirinto de miasma além dele. Ele rapidamente guarda tudo na sua bolsa mágica e corre para investigar a causa. É raro encontrar outros grupos em combate. Ele gostaria de trocar informações com eles, se é que os encontrar em outro lugar. No mesmo andar do labirinto de miasma, um grupo de aventureiros feriu gravemente uma mulher. Parece que os aventureiros tiveram dificuldades em lutar contra ela. Um dos aventureiros insinua que a mulher usou magia para se defender. Contador de história. E seu uso foi em excesso. O aventureiro líder do grupo remove o capuz do manto da mulher, e a mulher é revelada ser uma elfa. Enquanto pensam em quanto uma elfa valeria, os aventureiros ouvem a voz de Rude por trás, enquanto ele faz uma entrada fria. Ele comenta que esperava por alguns amigos, mas parece que essas pessoas não seriam tão ingênuos assim. Ele sai da escuridão e diz que não sabe a história deles, mas que não pode simplesmente ficar parado e ver uma mulher sendo atacada. O líder do grupo de aventureiros cruéis pede a Rude por sua introdução. A elfa diz a Rude para sair enquanto pode, porque os caras contra quem ele está lutando são caçadores de aventureiros. Rude percebe que já ouviu falar desses aventureiros antes. Todos eles são aventureiros de alto nível. Rude consegue ver os níveis dos aventureiros, mas apenas os níveis. Status e habilidades não são visíveis. Fus é um aventureiro de nível 65. Chocado com algo bastante estranho, ele contempla se os aventureiros têm algum tipo de habilidade de ocultação ou ferramenta de contra-magia. Fus ordena a seus companheiros que derrubem Rude. Seu grupo de membros estava ansioso para atacar Rude. Eles estavam impacientes esperando por sua ordem. A primeira pessoa a atacar Rude é um cara psicopata com a língua de fora. Apesar do seu aspecto desleixado, ele é ágil e tem grande resistência. O psicopata aplaude Rude por se manter firme, e Rude diz que é porque seu oponente é fraco, simplesmente zombando do cara. O aventureiro louco fica enfurecido com o comentário engraçado de Rude e diz que não é fraco e vai provar isso esmagando o crânio de Rude. Rude emocionalmente domina seu oponente quando ele chega muito perto de Rude. Ele bloqueia habilmente o ataque e imediatamente cospe veneno pela boca, usando a habilidade Veneno Zeros. O psicopata grita enquanto seu rosto começa a derreter. Os aventureiros oponentes de Rude ficam surpresos ao ver Rude cuspindo veneno. Eles concluem que ele se tornou um monstro. O próprio Rude sabe que seu estilo de luta é imprudente. É completamente diferente de como um aventureiro típico luta. Mas é por isso que uma pessoa fraca como ele sobreviveu dentro dos labirintos.
Fus se pergunta se o veneno usado por Rude é uma habilidade única. Ele fica cauteloso com Rude e acredita que não deve ser subestimado. Ele diz a seus outros 2 companheiros que ataquem juntos com ele. E os 3 saltam sobre Rude de uma vez. Rude faz um trabalho incrível ao desviar dos ataques inimigos, embora entenda que, se parar por até 1 segundo, será morto. Logo, é revelado que Fus é rápido demais para ele, quando Fus chuta seu rosto no Salk. No entanto, no momento certo, Rude ativa a habilidade Corpo de Aço, que o protege de se machucar. Embora Rude possa ter se salvado e absorvido o golpe, o impacto não é completamente amortecido, e ele escorrega num pântano. Fus, sendo o mais forte de seu grupo, tem certeza de que seu golpe poderia ter quebrado o pescoço de Rude se ele ainda está de pé. Então isso significa que Rude é um guerreiro resistente. Um dos aventureiros diz a Rude que vai tirar sua vida. No entanto, em vez de retomar a luta, Rude começa a correr na direção oposta. Exasperado, o aventureiro grita para Rude não começar a correr agora. Com apenas vingança em mente, o aventureiro tenta seguir Rude, mas é parado por Fus, que revela que o pântano é venenoso. Não há garantia de que alguém sairia vivo depois de ir mais fundo nele. Fus convence seu camarada a esperar Rude sair do pântano, porque não há como ele conseguir resistir ao pântano venenoso. Rude está frustrado. Ele pensa que há quanto tempo os aventureiros planejam ficar perto do pântano venenoso. Ele pensa que teve sorte de ter caído num pântano venenoso. Além do miasma usual, os vapores venenosos ao redor do pântano também drenam rapidamente a resistência dos aventureiros. Logo, isso se prova correto, pois os aventureiros já estão sem energia em cerca de 10 minutos. Enquanto isso, Rude espera que os adversários se enfraqueçam, embora ele saiba muito bem Que se demorar mais do que isso se tornará um fardo ainda maior para a elfa, já que ela está ferida. Rude começa a dar passos lentos em direção a Fus e os aventureiros restantes. Ele pergunta a eles como se sentem sendo afetados tanto pelo veneno quanto pelo miasma. Fus e seu companheiro comentam que Rude causou muitos problemas, acreditando que Rude também poderia estar sem energia. Rude diz que não é afetado por nenhuma anomalia de status, então ele não sabe quanta dor eles estão sentindo. Fus se sente enganado. Ele fica surpreso ao ver um ninguém como Rude possuindo a habilidade de anulação de anomalias de status. Enfurecido, ele ordena que seus camaradas ataquem e logo a luta recomeça mais uma vez. No entanto, os aventureiros não conseguem acompanhar Rude devido ao acúmulo de miasma dentro de seus corpos, o que reduz seus atributos. Até mesmo a tentativa deles de atacar Rude de surpresa falha quando ele ativa a habilidade Corpo de Aço, para endurecer seu corpo e então ativa a habilidade Manto de Relâmpago. Os efeitos da exposição direta ao manto de relâmpago os queimam, embora um aventureiro ainda tente lutar. Em um último esforço, Rude usa a habilidade Corte Aéreo como golpe final para pôr fim a tudo. A enorme quantidade de ataques realizados por Rude deixa Fus atônito. Ele pergunta a Rude por que diabos um humano com ele tem habilidades de monstro. Rude responde que não tem obrigação de contar a Fus. A luta entre o líder dos aventureiros Fus e o catador de miasma Rude começa. Fus acredita que, embora devesse ser completamente superior ao lutar contra humanos, ele está em desvantagem por causa do miasma. Em um momento crítico, Fus usa a habilidade de aprimoramento de agilidade e obtém um grande nível de movimento ágil. Em resposta, Rude ativa um impulso físico e prova que o poder vence a velocidade. A força faz o trabalho. O nível 65 Fus é derrotado pelo catador de miasma Rude. Rude reconhece que se não fosse pelas anomalias de status, Fus claramente era mais forte que ele. A mulher elfa demonstra gratidão a Rude, seu salvador. Em resposta, ele diz que não poderia tê-la deixado naquela situação miserável. A elfa tenta agir com coragem, mesmo que seu corpo ainda esteja afetado pelo miasma. No final das contas, ele tenta entender o motivo de ver uma elfa em uma área tão remota e em que circunstâncias ela teve que ser perseguida pelos caçadores de aventureiros. As surpresas não param de surgir, pois são emboscados por uma mariposa gigante, um monstro de nível 37 com dificuldade razoável. Rude mata o monstro enquanto comenta que ele não pode vencê-lo apenas por ser grande. Ele usa o corte aéreo, embora não consiga finalizá-lo por causa do susto inesperado do monstro. Os destroços da colisão quase atingem a mulher elfa, mas ela felizmente consegue evitar qualquer ferimento. Rude usa novamente a habilidade Corte Aéreo e desta vez causa grande dano à mariposa gigante. No entanto, o monstro rapidamente se recupera e tenta usar escamas paralisantes em Rude, e a chuva de escamas paralisantes começa. Confiante, ele diz ao monstro que paralisia não funciona nele, e ignora o fato de que a mulher elfa também está lá, que embora seja uma elfa, não possui poderes extraordinários nem resistência. No entanto, a mulher elfa parece estar preparada, pois usa magia de vento para desviar a direção das escamas, surpreendendo Rude. Logo, Rude consegue matar o monstro. A mulher elfa, encantada com a habilidade de Rude, pergunta como a paralisia não funciona nele. Além disso, ela pergunta por que suas habilidades são como as de monstro, enquanto ele se pergunta como vai responder a ela. A mulher elfa caiu de joelhos. Preocupado com sua saúde, ele pergunta se foi atingida por uma escama paralisante. Ela responde que não foi escama paralisante, isso é algo completamente diferente. Ela contará sua história quando saírem dali.
Descansando sob uma árvore celestial, deleitando-se na beleza da natureza, a mulher elfa se sente muito melhor. Ela se apresenta como Alicia, uma ex-aventureira. Chocado, Rude pergunta se por acaso ela é Alicia, do Contador de História. Emerald Storm, Azure Tales, é uma renomada equipe de ranking S do Reino de Ludos, e a garota sentada ao lado dele, por acaso, é uma ex-membro. No entanto, ele se lembra de ter ouvido sobre a derrota dos Azure Tales há 5 anos. Naquele dia, Azure Tales desafiou o monstro que habitava a parte mais profunda do labirinto de ranking S, o labirinto abissal. Nessa batalha, Azure Tales praticamente perdeu tudo. O líder do grupo morreu, um aventureiro teve que se aposentar devido a ferimentos graves e outro foi engolido pelo labirinto. Alicia revela que nem mesmo ela saiu ilesa. Ela tenta mostrar a Rude uma marca de algum tipo de maldição, mas ele fica envergonhado e pergunta o que ela está tentando fazer. Alicia mostra a maldição gravada em seu peito. Ela explica que é a maldição de enfraquecimento de nível. Sua força é reduzida conforme o tempo passa. Ela tentou todos os métodos possíveis para quebrá-la, mas tudo que conseguiu foi retardar sua progressão. Ela diz que nem mesmo sabe do que exatamente foi amaldiçoada. O grupo de aventureiros anterior sabia sobre sua maldição e queria se aproveitar disso. Enquanto Alicia fala sobre como morrerá quando seu nível chegar a 0, ela começa a ficar um pouco emocionada. Depois de ouvir sua história comovente, Rude de repente percebe que pode ser de alguma ajuda. Então, ele tira um cartão de substituição de habilidade que permite selecionar um alvo e diz que quer tentar algo. Ele pergunta a Alicia se ela pode receber a habilidade que ele está prestes a ativar, e a elfa concorda em cooperar. Logo, o processo de extração da maldição de Alicia começa. Rude coloca sua mão direita sobre o ombro dela e ativa a habilidade de substituição. Ela percebe que sua maldição está sendo transferida para ele, algo que não esperava. Alicia tenta impedi-lo, mas ele a tranquiliza dizendo que está tudo bem e pede sua confiança. Logo, outra de suas habilidades, anulação de status anormal, é ativada automaticamente. A manifestação da maldição de Alicia começa a desaparecer. O processo termina sem nenhum problema e a maldição dela é removida com sucesso. Rude fica bastante satisfeito com o resultado de suas habilidades. Como Alicia nunca tinha visto um humano usando habilidades de monstros, ela pergunta o que era aquilo. Rude pede que Alicia verifique seu cartão da guilda e, ao olhar para seu status, ela descobre que está normal. Ele explica que sua habilidade única é anulação de status anormal. Ele testou nela porque acreditava que poderia anular sua maldição. Ela o chama de idiota por correr um risco tão grande, mas o agradece profundamente por ajudá-la, alguém que ela mal conhecia. Rude e Alicia estão jantando no restaurante barriga cheia. Ela aprecia a comida e a qualidade da bebida. Ela elogia Rude por descobrir um lugar tão bom. No entanto, ele não sabe como responder já que da última vez foram expulsos dali. Vendo-a beber demais, ele pergunta se ela está bem bebendo tanto já que havia se ferido há pouco. Ela diz que já se recuperou, e além disso, em um dia tão auspicioso quanto aquele, como alguém poderia não beber? Pouco depois, Rude pergunta o que Alicia planeja fazer dali em diante. Ela revela que não tem um destino certo para ir e quer saber mais sobre Rude e o motivo de ele ter se tornado aventureiro. Há muito tempo, a vila onde ele vivia foi atacada por monstros. Ele perdeu sua família, amigos e conhecidos. Mas graças a um aventureiro de Rank S que apareceu para ajudar, ele conseguiu sobreviver, algo que ele nunca esquecerá. Ele quis se tornar um aventureiro de Rank S como seu salvador, na esperança de poder salvar muitas pessoas. Alicia diz que é um belo objetivo, algo que também sonhava alcançar. Ela pretende recuperar mais do que tinha antes de ser amaldiçoada. Além disso, está certa de que seus companheiros ainda estão presos na parte mais profunda do labirinto abissal. Independentemente do resultado, ela quer desafiar aquele monstro horrível mais uma vez. Alicia propõe um acordo, unir forças até que ambos tenham força suficiente para atingir seus objetivos. Ela sugere que formem um grupo juntos e estende a mão para oficializar. Quando Rude está prestes a recusar, um grupo de valentões agarra o pulso de Alicia e zombam de Rude por beber com uma garota bonita. São os mesmos que o chamaram de lixo e o intimidaram naquele mesmo restaurante antes de ele ser enganado pela espada escarlate. Eles se aproximam de Alicia oferecendo uma bebida, mas Rude manda que a soltem. Isso os irrita, e um dos valentões agarra Rude pelo colarinho, antes que o conflito piore. Alicia os interrompe. Ela sugere que, já que estão em um bar, deveriam resolver isso vendo quem consegue beber mais. Mesmo tendo sugerido que Rude e os valentões competissem, ela mesma participa no lugar dele. Quando a noite cai, o concurso termina com Alicia saindo vitoriosa, embora completamente bêbada. Rude elogia ela dizendo que foi incrível, já que havia bebido bastante antes da competição. Ela responde que ainda não chegou ao ponto de ficar caída, embora sua fala comece a enrolar, e logo depois, ela desmaia. Rude usa a habilidade de substituição para transferir a embriaguez dela para si mesmo, permitindo que Alicia volte à sobriedade. Impressionada com um número absurdo de habilidades únicas dele, ela insiste em que precisam formar um grupo juntos e começa a beber novamente.
Depois de se embriagar novamente, Alicia encara o prato especial do restaurante Barriga Cheia, um peixe grelhado com sal chamado Barnama. Embora já saiba que não poderá experimentá-lo, o gerente explica que um monstro tomou conta dos arredores de pesca de Barnes. Ele notificou a guilda, mas aparentemente nenhum aventureiro de alto nível está disponível. O gerente pergunta se eles gostariam de aceitar o pedido. Logo depois, nossos aventureiros viajam até os arredores de pesca de Barnes, um lugar em completa harmonia com a natureza. Tanto Rudy quanto Alicia ficam animados em um local tão bonito. Sua sorte parece não ter fim, até que serem imediatamente atacados pelos monstros que vieram caçar. Mas o que chamavam de sorte logo se transforma em pesadelo. São cercados por uma quantidade inimaginável de monstros. Esses monstros são conhecidos como Gnab, de nível 23, com atributos proporcionais ao seu nível. Eles atacam cuspindo água sob alta pressão. E não são poucos, o número de projéteis é enorme. Rudy não consegue evitar todos enquanto usa o barco como apoio. Então ele salta e mergulha na água, tentando chamar a atenção dos Gnab. Quando os monstros que miravam o barco percebem uma presa mais fácil, passam a focar nele. À medida que se aproximam, Rudy ativa o manto elétrico, eletrocutando-os. Seu ataque especial derrota a maioria dos Gnabs. Mas alguns estão muito fundo na água e não o atacam na primeira onda. Tentando entender a situação, ele informa Alicia sobre o que vai fazer e pede sua ajuda. Amarra uma corda na cintura e mergulha novamente. Logo, ele alcança o ponto onde um enxame de monstros se move de forma estranha. Ele se surpreende por nenhum atacá-lo. Pensando logicamente, percebe que os monstros se comportam como se estivessem protegendo algo, ou alguém. Mesmo assim, continua descendo. De repente, nota algo cheio de tentáculos. Por causa da visão turva, não consegue enxergar direito, então usa a avaliação para ver os status do novo monstro. O ser é um monstro de nível 38, chamado Tentáculos, com muitos pontos de vida e alta agilidade. Rudy testemunha o monstro dando à luz Gnabs com seus tentáculos. Assim que nascem, os Gnabs se tornam ferozes. Rudy percebe que, se não derrotar o Tentáculos, não adianta matar os Gnab continuamente. Mas o monstro, que deveria ser protegido, de repente o ataca. Além disso, os Gnab também não recuam. A razão de não o atacarem antes era apenas para distraí-lo. Rudy usa novamente o manto elétrico para evitar ser devorado. O monstro enrola os tentáculos em volta dele, mas antes de ser atingido, corta seus próprios tentáculos, usando a habilidade Autotomia, e evita ferimentos fatais. A posição muda. Agora o monstro está sobre ele. Quando está prestes a ficar sem ar, Ruby sinaliza para Alicia puxar a corda. Ela usa sua varinha e injeta magia na corda para ajudá-lo a subir rapidamente, deixando o monstro enfurecido. Já na margem, Rudy descansa aliviado. Quando Alicia pergunta se está bem, ele agradece por sua ajuda. Depois de se recuperar, explica que há um chefe no fundo do rio produzindo Gnabs continuamente e usando cura acelerada, então não há tempo a perder. Alicia diz que os monstros têm vantagem na água e sua magia não funciona lá. Ela pergunta se ele tem outro plano. Ele menciona uma ideia, mas para e reflete sobre o tempo que passou no labirinto de miasma, comendo monstros. Desde que Alicia lhe contou sobre sua maldição e formou um grupo com ele, ele sente que também deve compartilhar seus segredos. Antes que ela responda, ele pede que ela não conte a ninguém o que está prestes a ver. Logo, mergulha novamente, usando uma nova habilidade, nado em alta velocidade. Com ela, mata vários Gnab em um só golpe. Depois de superar os monstros, ele mira o gigante a tentáculos. O monstro tenta atacá-lo com seus tentáculos, mas Rudy é rápido demais. Ele encontra o ponto fraco do monstro e enfia sua espada em seu rosto, finalizando com um manto elétrico. O monstro gigante é derrotado. O sangue jorra de seu corpo, e com isso, as águas devem voltar à paz. Mas há um problema. Alicia o viu devorando um monstro. Ele se pergunta o que pensará ao ver algo tão inumano. Rudy emerge do rio Barnabas, esperando ver Alicia esperando por ele, mas não a encontra. Por um momento, pensa que foi tolo por acreditar que ela ainda estaria lá. No entanto, assim que sai da água, é recebido por ela. Alicia revela que não conseguiu ficar parada esperando, então reuniu galhos para uma fogueira, para ajudarem a secar as roupas, especialmente a dele.
Vendo Alicia em seu comportamento habitual, ele pergunta se está bem depois de ver aquele tabu. Alicia responde que sim. Ficou surpresa, mas feliz por ele ter confiado em ela para revelar seu segredo. Rudy agradece por sua compreensão. Ele se lembra de ter cortado parte do chefe para obter sua habilidade. E já que seria estranho só ele comer, trouxe um pedaço do Barnabas. Mesmo que pareça estranho comer aquilo ao lado de um monstro, ele quer oferecer a ela. E Alicia aceita de bom grado. Rudy diz que, enquanto comem, vai contar sobre a primeira vez em que comeu um monstro. Quando ele explica tudo, Alicia diz que ainda é surpreendente como Rudy consegue comer monstros. Ele diz que foi graças àquele evento de má sorte que um fracote destinado como ele deu um passo mais perto de seu sonho. Ela também acha que o gosto da carne de monstro deve ser bem delicioso se for cozido do jeito que ele faz. Rudy está saboreando filés de gnabe e tentáculos de misobrá, e ele concorda com o que ela acabou de dizer. Rudy diz que não quer mais comer gnabe, mas quer tentar cozinhá-lo direito. Ele pergunta a Alicia se ela gostaria de experimentar. Alicia humildemente recusa e diz que não há garantia de que sobreviverá com os mesmos sintomas. Ela termina sua refeição e então o convida formalmente para se juntar ao seu grupo. Rudy pergunta se ela não tem outros conhecidos mais fortes para formar um grupo. Afinal, ela era uma aventureira famosa. Ela explica que já se passaram 5 anos desde que foi amaldiçoada. Mesmo que as pessoas que ela conhecia não tenham morrido no labirinto, considerando o tempo de vida humano, muitos já devem ter se aposentado. Além disso, a maioria dos aventureiros ativos na linha de frente tem alguns parafusos a menos, não importa quão fortes sejam. Ela acha que não pode confiar neles para cuidar de suas costas em uma aventura juntos. Ela está procurando alguém em quem possa confiar completamente, e acredita que se for Rudy, ela pode fazer isso. Depois de ouvi-la, ele concorda em formar um grupo com ela. Logo, os aventureiros voltam ao Guilda dos Aventureiros. Alicia parece muito animada, pensando em seu primeiro trabalho com Rudy como um grupo. No entanto, Rudy, sendo um aventureiro de Ranquier, duvida que receberão grandes missões. Ela concorda com o que Rudy mencionou, mas parece calma e tem um plano para resolver isso. Ela vai até a recepcionista para registrar o novo grupo formado. Como o processo exige mostrar o cartão de aventureiro, ela o mostra à recepcionista. A recepcionista fica surpresa ao descobrir que a aventureira à sua frente é uma aventureira de Rank S, a famosa Alicia da Esmeralda, e sua reação é 2 vezes mais hilária do que a de Rudy. Alicia é uma aventureira de nível 43, com altos pontos de magia e espírito e possui uma enorme quantidade de habilidades únicas que a recepcionista nunca tinha visto antes. Por outro lado, o catador de miasma é um aventureiro de baixo nível sem nada de especial para se destacar. A recepcionista não entende por que Alicia está formando um grupo com Rudy. Alicia diz que também quer ajudar Rudy a subir de rank e pergunta à recepcionista quais pontos estão faltando para ele. Ela verifica os seus documentos e revela que ele já reuniu conquistas suficientes, mas seu histórico de batalhas é insuficiente. Como ele está muito próximo de subir de rank, Alicia solicita a missão de subjugação de maior dificuldade que ela e Rudy possam realizar juntos. A recepcionista revela que deve ser por volta de Barona. Os aventureiros aceitam e logo partem para cumprir a missão de extermínio de uma matilha de lobos cinzentos. Os lobos cinzentos são monstros de nível 11, com uma habilidade natural de detecção de cheiro. Para enfrentar esses monstros, Rudy usa sua habilidade de furtividade. Quando sua posição é revelada, o Alpha chama reforços. Como ele está lidando sozinho com uma matilha de lobos, deixa os reforços para Alicia. Alicia invoca sua magia espiritual e convoca um espírito chamado Scythed, um tipo de elemental conhecido por sua agilidade e afinidade com o vento. Alicia ordena que Scythed use um grande vento e corte os inimigos. Scythed entra em ação e logo mata todos os lobos que vieram como reforços. Rudy observa a sinergia entre Alicia e seu elemental, Scythed. Ele percebe o quão tremenda ela é e que não há como alguém desviar disso. Quando ela comenta que seu poder original, antes da maldição, ainda não se manifesta completamente, ele imagina quão aterrorizante ela seria em sua força total. Justo quando pensou que havia lidado com uma matilha de lobos, outro grupo de monstros o ataca. Ele fica encurralado ao ponto de não conseguir bloquear nem desviá-lo direito, mas Alicia e Scythed o salvam por pouco. Ele descobre a habilidade única de Alicia e Scythed, de usar magia baseada em vento, que lhes permite levitar no ar e melhorar sua mobilidade. Rudy agradece a Alicia por salvá-lo, mas ela diz que, se ele está agradecido, deve agradecer ao espírito em vez disso. Ela acredita que ainda não podem baixar a guarda e afirma ter visto mais 5 lobos, observando-os dos arbustos. Provavelmente há mais escondidos. Rudy usa sua ecolocação e descobre cerca de 30 deles escondidos. Ele informa Alicia para atacar onde ele indicar. Alicia segue suas instruções e lança seu feitiço mágico para exterminar os monstros escondidos nos arbustos. Rudy sabe que a habilidade de ecolocação perde a precisão em áreas abertas e que mesmo Alicia não pode mirar em muitos pontos ao mesmo tempo com exatidão. Mas se atacarem pelos lados, podem reunir os lobos cinzentos em um só lugar. Esse era o plano de Rudy. E Alicia fez a parte dela na missão. Ela deixa o resto com Rudy. Enquanto isso, Rudy se aproxima furtivamente dos monstros e usa o sopro paralisante para paralisar os lobos por trás.
A dupla finalmente baixa a guarda e respira aliviada depois de acumular bons pontos atrás de outras presas. Um total de 52 corpos de lobos mortos. Alicia diz que nunca encontrou tantos lobos em um só dia, e imagina que o número deles deve ter chegado a isso. Rude pergunta sobre o espírito mágico que ela usou antes. Ela revela que pode usar magia ao obter poder dos espíritos que existem na natureza. Espíritos geralmente estão em todos os lugares, mesmo que não se mostrem. Mas para usar o poder deles, é preciso oferecer magia como compensação. Mesmo assim, é possível lançar magias poderosas com pouca energia mágica. E o que ele viu antes era o ápice disso. Sphaid pode realizar fenômenos como flutuar no ar. Rude admite que nunca ouviu falar de magia de vento tão poderosa antes. Enquanto compartilha seus pensamentos sobre a magia do vento, Sphaid puxa o cabelo de Rude, mostrando sua natureza brincalhona. Alicia diz que o céu logo escurecerá e que quer voltar rápido. Ela faz Sphaid usar sua magia do vento para voar de volta para casa. Voar é algo que Rude nunca experimentou, apesar de seu catálogo enorme de habilidades. Ele pergunta a Alicia que outros tipos de magia espiritual ela pode usar. Ela revela que é especializada em magia de gelo, água, luz e terra, e que os espíritos das trevas e do fogo não combinam bem com ela. Se um espírito tiver má compatibilidade com o usuário, exigirá uma quantidade enorme de poder mágico. Os espíritos podem até se recusar a emprestar poder. Como Sphaid está se divertindo brincando com Rude, ela gosta dele. Logo, eles percebem fumaça subindo de uma certa área. Alicia diz que deve haver uma vila naquela direção. A vila está sendo atacada por Buffett, um espírito demoníaco com uma vasta gama de poderes. Normalmente, lobos cinzentos habitam aquela área, e até os aventureiros nativos da vila estão perplexos com essa visão assustadora. Eles não entendem que tipo de monstro os está atacando. Desamparados e fracos, os aldeões apenas observam enquanto o monstro invoca uma lança mágica. Antes que a lança atinja 2 aldeões em posição de guarda, uma surpreendente bala de água cancela o ataque de Buffett. Alicia pergunta se eles estão bem e, ao confirmar, pede um relatório da situação. Enquanto isso, Rude se prepara para lutar contra o monstro e usa sua habilidade de avaliação para verificar rapidamente sua dificuldade. O monstro é de nível 27, com habilidades excepcionais. Embora seu nível seja menor do que o de um lagarto comum, seus status são muito superiores. Rude sente que esse monstro é diferente dos comuns de nível 27. Além disso, o monstro possui várias habilidades: princípios da magia de fogo, princípios da magia da terra, ecolocalização, aumento da velocidade de recuperação de mana e força mental. Como a magia de fogo de Rude é muito fraca para ser útil, ele fica empolgado em derrotar o Buffett e depois comê-lo para adquirir suas habilidades. Rude descobre que o monstro também é fisicamente forte, já que sua tentativa de ataque é bloqueada. Ele se pergunta se o bloqueio foi devido à habilidade Garras de Aço. Sem outras opções viáveis, ele decide responder com força bruta e revidar. Nesse momento, ao ativar os princípios da magia da terra, Rude mal consegue sair do alcance do inimigo. Ele percebe a inteligência do monstro quando nota que ele disparou todos os projéteis, mas manteve 2 de suas lanças de fogo reservadas para defesa. O monstro está em alerta, e Alicia sugere que troquem informações enquanto podem. Ela informa que os aldeões ainda não foram evacuados e pede ajuda aos aldeões de antes para guiar os evacuados. Embora ainda queira evitar danos colaterais, também não é possível para Alicia derrotar Buffett com uma magia poderosa de uma só vez. Rude deduz que o poder de Alicia deve ter diminuído devido ao voo e à correria de Aldis. Ele acredita que não podem contar com sua magia espiritual, e tenta pensar em um plano. No entanto, Alicia se aproxima de Rude e diz que cuidará da parte mágica, e quer a sua confiança nisso. Ele avança contra o Buffett enquanto Alicia o apoia pela retaguarda. A magia de Buffett e a de Alicia se cancelam por serem de atributos opostos com o mesmo poder. Após o cancelamento do ataque, Buffett usa os efeitos dos princípios da magia da terra para lançar outro ataque em Rude. Embora Alicia ainda o cubra, o monstro dispara pedras com precisão em massa iguais. Mesmo com o perigo, Alicia conserva a magia mágica e evita danos colaterais. Rude fica impressionado com o controle mágico incrivelmente preciso dela, uma prova de que, como ex-aventureira de Rank S, é de outro nível. Com Alicia a apoiando, Rude decide encerrar aquilo rápido. Ele reforça seu corpo com um impulso físico e corta alguns dedos do monstro, o que o enfurece, levando-o a entrar em fúria. Ele tenta retaliar, mas Alicia o mata com sua magia de fogo. O monstro explode de dentro para fora. Os aldeões veem sua vila em Voldemfamos com expressões que variam de choque e desespero a medo e tristeza, enquanto refletem sobre a devastadora perda de suas casas. De repente, eles ouvem uma explosão seguida por um grito horrível. Um dos aventureiros locais se pergunta se os aventureiros de antes alcançaram derrotá-lo. Outro aldeão comenta que se não estivesse ferido, teria ficado para ajudá-los. Enquanto se preocupam com a segurança de Alicia e Rude, Alicia aparece, para a surpresa de todos. Ela informa sobre a derrota de Buffett e revela que desferiu o golpe fatal, mas que o monstro possa ter sobrevivido. Para evitar que ele reapareça, eles irão atrás dele. Ela pede um favor aos aldeões,
que, prontos para atender qualquer desejo de seus salvadores, perguntam como podem ajudá-la. Alicia pede comida de forma leve e descontraída. Em algum lugar na floresta, nos arredores da vila, Rudy está esperando por Alicia perto da fogueira. Alicia retorna e informa que todos conseguiram evacuar. O crédito vai principalmente aos aventureiros de lá. Ela diz que contou aos aldeões que eles estariam perseguindo Buffett, então não deve parecer suspeito o desaparecimento deles. Rudy se desculpa pelo incômodo e a agradece. Sua atenção logo é atraída pela visualmente e aromaticamente espetacular sopa de Buffett. Antes de saboreá-la, adiciona artemisia e gengibre. Sua primeira impressão da carne de Buffett é decente, mesmo Depois de cozinhar corretamente o monstro, ele consegue sentir um cheiro distinto de bode através de seu olfato, mas é delicioso se você ignorar isso. Agora Rudy possui todas as habilidades que o monstro tinha. Alicia fica tentada pela aparência da comida perfeitamente preparada, embora ainda fique perturbada vendo Rudy comer um monstro tão confortavelmente. Rudy percebe que Alicia pode estar certa. É assustador como ele está se acostumando a comer monstros. Rudy é acompanhado por alguns convidados indesejados. O monstro nível 22 Stump Pig, que possui uma habilidade única chamada Flash Step, que permite que eles se movam rapidamente quando se movem em linha reta por uma certa distância. Semelhante a porcos reais, eles se movem em pequenos grupos. Rudy pensa que essa é a oportunidade para sua estreia em combate mágico e tenta atacar os monstros com sua magia, apenas para perceber que sua magia não está funcionando corretamente. O Stump Pig ativa sua habilidade e cobre a distância em um piscar de olhos, até passando por cima da comida de Rudy. Alicia revela que ela está com pouca magia e não pode oferecer muito suporte. Rudy, por outro lado, está furioso. A comida que ele preparou foi desperdiçada. Ele drenou o sangue do buffet, removeu a espuma e isso levou muito tempo. Ele queria apreciá-la, então fez o melhor para tentar mudar seu sabor. Ele quer que os Stump Pigs o compensem. Ele espera que os Stump Pigs façam isso deixando-o comer sua carne. Alicia o agarra pela gola e diz para ele se acalmar. Ela explica que a habilidade do Stump Pig usada anteriormente aumenta o poder de investida deles. Isso faz com que até um único golpe tenha uma força considerável por trás deles. Seu veredito é que eles devem lutar a uma distância que o Flash Step não alcance. Em outras palavras, ela queria que eles recuassem. Os aventureiros conseguiram evitar os Stump Pigs subindo em uma árvore. Como o risco não foi eliminado, eles ficam lá por um tempo. Alicia pede uma explicação de por que sua magia não funcionou antes. Rudy também está perplexo pelo fato de ser a primeira vez que ele é incapaz de usar as habilidades que adquiriu através do tabu de comer monstros. Ela sugere que ele verifique essa habilidade com avaliação. A descrição dos princípios da magia de fogo e terra diz que aqueles que possuem essas habilidades irão instintivamente entender como usá-las. Alicia conclui que mesmo que ele não consiga usar essas habilidades, então só pode significar que seu cérebro não consegue compreender magia, embora ela repense sua afirmação porque Rudy é até que razoável em usar magia de fogo. Ela tenta corrigir sua teoria dizendo que não é uma explicação válida. Alicia pensa novamente e consegue encontrar uma possível razão. Ela diz a ele que talvez ele não consiga usar as habilidades de monstros porque não conhece manipulação de mana. Ela também diz que não sabe muito sobre mana e que é melhor ele tentar por conta própria. Rudy diz que tentará e começa o processo de manipulá-la. Ele tenta se tranquilizar dizendo que é como daquela vez quando ele comeu o Minuur. Seu objetivo é trazer aquela explosão de poder e em pouco tempo ele consegue. Contanto que ele possa sentir a mana, ele pode usá-la como se fosse parte de seu próprio corpo. Ele usa a magia de fogo e aponta na direção onde os Stump Pigs estão. Isso cria uma explosão e provavelmente mata todos os Stump Pigs. Rudy conseguiu sua vingança contra os Stump Pigs. Eles arruinaram sua refeição, mas agora se tornaram a comida. Ele pede desculpas a Alicia por fazer esperar por tanto tempo. Ela diz que não há necessidade de pedir desculpas, porque ela sabe quão necessário isso é. Alicia compartilha sua opinião sobre as habilidades mágicas dele. Ela explica que para ele usar suas habilidades mágicas, ele precisa usar mana, não poder mágico, e ela percebeu que sua mana estava esgotada durante seu ataque anterior. Ela especula que ele pode usá-la continuamente. Rudy admite sentir a mana correndo por seu corpo. Ele instantaneamente entendeu como usar suas habilidades. Ele pensa que se a mana pode substituir o poder mágico, então talvez ele possa fazer algo semelhante e fortalecer suas armas ou corpo com mana. Em vez disso, entre aventureiros muitos escolhem aprimorar seu poder mágico. E muitos entre eles também o usam em combate corpo a corpo. Circulando o poder mágico pelo corpo, suas habilidades físicas são melhoradas, e se você usá-lo em uma arma, seu poder aumentará também. É possível emitir cortes. Alicia finalmente entende que porque ele tinha tão pouco poder mágico até agora, ele não tinha sido capaz de usar essas habilidades. Rudy tem mais mana do que poder mágico, mas mais importante, ele entende que pode reabastecer sua mana apenas comendo monstros. Enquanto falam sobre mana e magia, ele adquire a habilidade Flash Step do Stump ao dar uma mordida. Alicia percebe que Rudy pode absorver mana comendo monstros e até armazená-la dentro do corpo. No entanto, o que mais importa para ela é o quão apetitosas aquelas costeletas de porco parecem. Vendo ela encarar sua comida, ele pergunta se ela está com vontade de comer agora. De repente, um barulho alto pega os aventureiros de surpresa. Quando a fumaça se dissipa, eles encontram um Stump Pig gigante, o chefe.
Semelhante aos Stamp Pigs normais, o Stamp Pig gigante usa Flash Step para atingir Alicia, embora Rude a salve com seus reflexos rápidos. No momento em que Alicia percebe que algo estava à distância, o chefe estava na frente dela instantaneamente. Mesmo que eles não estejam em um labirinto, ela tenta adivinhar por que no mundo uma ameaça daquele nível está do lado de fora. Enquanto isso, Rude está mais uma vez furioso porque sua comida foi desperdiçada desnecessariamente. Depois de gritar como um louco, ele comenta que o monstro diante deles parece que faria um ótimo assado, porém ele já está envolto em fogo, e surpreendentemente sua massa não queima, revelando sua habilidade de resistência ao fogo. King Stamp Pig é um monstro de nível 38 com apenas duas habilidades, Flash Step e resistência ao fogo. Mas o que o torna uma ameaça é sua resistência e força. Rude usa princípios da magia da terra e imita um soco para causar algum dano no monstro. Mas a imitação do soco se desfaz quando o monstro atinge Rude com um ataque tradicional de touro, nem permitindo que ele ative corpo de aço. O próximo alvo mais próximo do King Stamp Pig é Alicia, mas ela usa as Fide para evitar ser atingida pela cabeçada mortal. King Stamp Pig não está usando uma habilidade, é apenas a pura dureza de sua pele grossa e músculos. Seja a magia da terra ou magia do vento dos espíritos, nenhuma tem poder suficiente para penetrar sua pele. O monstro mais uma vez começa a investir contra Alicia, mas no momento certo, Rude usa sua habilidade Rugido para chamar a atenção do monstro. Ele diz ao monstro que não deixe de olhar para ele porque ainda não acabou. Em seu estado atual, ele não pode usar Flash Step ou Corpo de Aço. E se essa luta se tornar uma batalha de desgaste, então existe a possibilidade do King Stamp Pig mudar seu alvo para Alicia. Mas ele não tem uma habilidade que possa derrubar o monstro em um único golpe. Embora o monstro só saiba correr em linha reta, isso é um sinal de que Rude pode utilizar uma habilidade nunca usada antes, para que ele possa triunfar. A primeira coisa que ele faz é extrair a mana de dentro do corpo e depois imaginar derramá-la em sua espada. Quando o monstro entra em alcance de ataque, Rude abre os olhos e balança sua espada com toda a sua força, cortando o monstro em duas metades. Alicia fica chocada após testemunhar Rude usando mana para fortalecer sua arma sem nenhum treino. Ele diz que tentou porque parecia possível. Além disso, sua mana estava vazando no momento em que sua lâmina afiada se quebra. Em pedaços. Alicia pensa que a espada de Rude não conseguiu suportar a quantidade de mana despejada nela. Ela explica que uma arma é praticamente uma extensão do corpo de um aventureiro. Ambos aventureiros decidem encerrar sua aventura por hoje, e Rude leva toda a carne na 7ª camada do labirinto de Miasma. Os 3 aventureiros que roubaram o local habitual de colheita de Rude estão lutando contra o grande rato de Miasma. Quando a luta contra o monstro termina a favor deles, sua arrogância atinge outro nível, enquanto riem sobre o corpo morto do grande rato de Miasma. Um desses aventureiros ouve um som baixo. Ele decide verificar o caminho onde ouviu o grito, e o resto dos caras o seguem. Eles encontram uma escada levando a uma sala subterrânea. Outro aventureiro comenta que não está se sentindo bem com isso, mas independentemente de suas opiniões, eles continuam avançando. Pensando que é um caminho escondido, eles encontram um baú do tesouro na sala conectada pela escada. Até o baú está colocado como se fosse uma armadilha. Os aventureiros pensam em abri-lo e saquear o tesouro dentro dele. Eles encontram uma espada forte dentro do baú. Um desses aventureiros destaca sentir magia forte vindo da espada. Higger, o aventureiro cauteloso que está visitando em ir até lá, diz que esse poder mágico que eles estão sentindo pode ser algum tipo de maldição. O aventureiro baixinho, o mais arrogante de todos, diz a Higger para parar de ser um estraga-prazeres. Ele explica por que esse baú do tesouro é importante para eles. Eles têm lutado porque não havia maneiras de ganhar dinheiro fácil. Além disso, eles não viram o coletor de miasma por aí ultimamente. Ele os convence de que isso é uma bênção do céu por todo o trabalho duro que tem feito, porque eles têm mergulhado tarde da noite na esperança de encontrar algo para sobreviver, já que MMA Scavenger foi mencionado antes. Higger diz a seus companheiros que Rude tem saído com uma mulher elfa extremamente bonita. Os outros dois riem de Rude, pensando que ele deve ter esquecido sua posição social. Quando estão prestes a sair, Higger parece estar encarando o baú do tesouro. Na cidade fronteiriça, Balona, Rude e Alicia estão procurando comprar uma arma para Rude. Eles visitam uma forja chamada Minor Hammer, que é administrada por Doom, um especialista em forjamento de armas. Doom fica atônito olhando para a espada que ele mesmo forjou e está naquele estado. Ele acredita que só força bruta não deveria ter quebrado ela naquele estado. Ele pergunta a Rude o que ele imbuiu na espada. Alicia sussurra em seu ouvido, questionando se é seguro revelar a informação. Rude responde que vai explicar tudo porque conhece Doom há muito tempo, e Doom é do tipo que não revela os segredos dos outros. Com isso, ele conta tudo, desde comer monstros a ganhar poderes, até imbuir mana na espada. Doom pergunta por que ele não está surpreso. Ele diz que enquanto a comida tiver um bom gosto para Rude, não importa o que ele coma. Doom concorda em fazer para ele uma espada que possa suportar golpes imbuídos com mana, mas vai demorar um tempo, já que ele precisa pesquisar como criar algo tão complexo. Rude pergunta se Doom precisa de algo para continuar. Doom exige algumas pedras mágicas de alta qualidade. Rude pega pedras mágicas que adquiriu após matar o Minotauro General, Lagato e Baphomet. Agora ele tem certeza de que Rude ficou bem mais forte. Rude fica vermelho ouvindo Doom elogiá-lo. Doom dá a ele uma substituta temporária e o alerta para não imbuir magia nela.
Se quebrar, ele fará Rude pagar caro por isso da próxima vez. Depois disso, Rude e Alicia comem no restaurante Full Belly. Alicia diz que eles devem evitar ataques mágicos por um tempo. Ela se sente feliz de ter conhecido o amigo de Rude pela primeira vez, embora tenha sido intenso. Quando ele brinca dizendo que se sente mal por ser um peso, os 3 aventureiros aparecem pedindo para se juntarem a eles. Alicia pergunta se eles têm algum problema e, se for o caso, ela os desafia para um concurso de bebida. Rondo, o aventureiro que estava equipado com a lâmina que encontraram no labirinto de miasma, cai abruptamente sobre a mesa. Perplexo, o aventureiro arrogante pergunta a Rondo se ele está bem. Rondo está bêbado ou quê? Ele percebe a espada emitindo uma aura vermelha escura. O aventureiro arrogante acha que Rondo deve ter vendido e fica surpreso ao ver ela em suas mãos. Rondo desperta e ataca o aventureiro arrogante, agravando um ferimento profundo, possuído pela maldição da espada. Então Rondo muda o alvo para Alicia. Rude entra e desvia do ataque com sua espada emprestada. Rude se pergunta o que está acontecendo com Rondo. Os clientes ficam furiosos vendo Rondo causar confusão enquanto eles estão comendo, e a maioria tenta parar a luta, segurando os braços de Rondo. Alicia tenta usar magia para parar um Rondo possuído, embora isso possa destruir a parede atrás dele. Portanto, ela pede desculpas ao gerente antecipadamente. Apesar da forte ofensiva de Alicia, Rondo se levanta novamente. Rude pergunta a Alicia se ela pegou leve. Ela responde que um aventureiro não deveria conseguir ficar de pé depois de ser atingido por algo daquele nível. Quando Rondo começa a correr em direção aos nossos aventureiros, Rude também avança para impedir que cause mais danos. Alicia pede ao gerente, que também é o chefe, para curar os feridos se ele puder usar magia de cura. Rude vê loucura quando verifica o status de Rondo através de sua avaliação, que normalmente está marcado como normal. O Rondo que Rude está lutando agora é diferente comparado ao que ele conhece. Seus atributos estão muito maiores. Alicia prepara uma carga mágica e pede que Rude saia da frente. Ela revela que desta vez irá com tudo, porém desta vez a espada absorve o ataque dela. Alicia percebe que a espada que Rondo está empunhando é amaldiçoada. Para a surpresa deles, Rondo também parece estar subindo de nível. Absorvendo magia, o vínculo de simbiose com a espada começa a tomar conta de seu braço. Rondo então salta sobre ele, e embora ele consiga bloquear, o peso que Rondo coloca por trás do seu golpe é várias vezes maior que os anteriores. Quando Rude percebe suas pernas expostas, ele arranha sua perna. Mas Rude nota que as coisas semelhantes a tentáculos vermelhos e pretos estão fechando seus ferimentos. Alicia não pode apoiá-lo com magia também, pois isso pode ser absorvido pela espada novamente. Se ela quiser ajudar Rude, ela pensa que precisa procurar uma abertura e dar um golpe decisivo. Quando Alicia e Rude estão planejando matar Rondo, Rigart sai da parede destruída do restaurante e pede que não matem seu amigo. Ele admite ter feito coisas terríveis a Rude, mas para ele que não conseguia ter sucesso e só conseguia olhar para baixo para aqueles inferiores, Magnus e Rondo eram seu único consolo. Ele pede de coração que poupem sua vida. Rude diz que tentará o seu melhor. Rude informa Alicia que vai usar o substituto e exige que ela o deixe lutar por 1 minuto. Ele lembra que levou cerca de 10 segundos para ativar a habilidade substituto em Alicia. O problema nesta luta é como ele vai manter Rondo sob o controle, enquanto livra-o da maldição. Rude é novamente atacado por Rondo, mas ele mal consegue bloquear. Quando se trata de retaliação, ele apenas segura a espada mágica para que ela não absorva a magia. Ele usa os princípios da magia de terra para restringir os movimentos de Rondo. Ele acredita que pode livrar Rondo da maldição da mesma forma que fez em Alicia, se isso for a causa de seu estado. No momento crítico, Rude usa a habilidade substituto. A habilidade substituto faz Rondo recuperar o controle de sua consciência. Ele pede que Rude o salve. Os esforços de Rude para remover a maldição que tomava conta de corpo de Rondo falham quando a habilidade substituto é cancelada. Ele é jogado para trás. Rude percebe que não foi Rondo quem rejeitou sua habilidade. Provavelmente foi a vontade da espada. Ele acha que teria uma chance de vencer se enfraquecesse um pouco mais a maldição. Rude usa os princípios da magia de fogo para enfraquecer a maldição, apenas para perceber que Rondo rompeu as restrições, embora ele tenha conseguido remover a maldição do braço esquerdo com isso. Decidido, ele resolve atacar fora do alcance do braço direito. Porém, isso não será fácil, pois o Rondo possuído demonstra movimentos incríveis. Mas mais importante do que isso é como ele absorveu sua magia. Isso piora ainda mais do que Rude imaginava. A maldição Graham de 2 cabeças tomar conta de Rondo. O corpo que pertencia a Rondo agora já não é mais dele. Isso garante que ele não pode mais ser salvo. Rude usa a avaliação para verificar o nível da encarnação, mas não aparece nada além de sua condição agora em seu potencial máximo. O monstro continua a luta de onde parou alguns instantes atrás. Rude ficou chocado com a velocidade de Rondo meio possuído, mas essa nova transformação dele é múltiplas vezes mais rápida e mais ágil do que a anterior. Como esperado, Rude não consegue suprimir os ataques da maldição. Ele percebe que Rondo não faz movimentos desnecessários, como um veterano. Do nada, o Rondo possuído salta sobre Rude, mas Alicia intervém no momento certo e lança um ataque mágico que já havia carregado. Embora normalmente ela opere na retaguarda, ela não perde a chance de acertar o monstro com um chute direto. Isso é seguido por outro ataque mágico que o lança longe. Rude agradece e diz que não sabia que ela também poderia lutar de perto.
Alicia comenta que um mago que se torna inútil assim que o inimigo chega perto não passa de um fardo para os outros. Como ele não é um oponente que eles podem enfrentar levianamente, ela exige que Holden mude sua mentalidade, porque a maldição de Rondo já progrediu demais. A única maneira de pará-lo é destruindo seu coração. Holden entende a missão e se levanta para aniquilar a maldição. Enquanto isso, Rigard e Magnus entram em pânico após ouvir Alicia falar sobre o plano de destruir o coração de Rondo. Apesar da luta estar desigual, ainda é a favor da maldição. Mesmo com 2 pessoas, eles não conseguem criar uma abertura decisiva. Ele se pergunta se ter 2 cabeças dá ao monstro um campo de visão maior. Ele decide testar isso e pede que Alicia recue por um instante. Holden usa magia para criar fumaça ao redor do local. Alicia aprova o plano de Holden porque a maldição não pode absorvê-la. Holden aproveita ao máximo este momento e deixa um ferimento superficial na maldição. Alicia então usa magia espiritual de atributo terra e invoca Nómia. Embora ela empalhe a maldição com magia, isso apenas arranha o coração. A maldição tenta retaliar, mas Rigard e Magnus entram para detê-lo. Rigard grita que irá pará-lo mesmo que Rondo tenha de abraçar a morte. Ele diz que tem de ser os 3. O grupo é formado pelos 3. Em um último esforço, Magnus finalmente empala o coração de Rondo. Tinha de ser Magnus, o amigo próximo de Rondo, que o libertaria do sofrimento da maldição. Eles lamentam a morte do amigo que não pôde ser salvo. Holden pega a espada amaldiçoada e se pergunta o que fazer com ela. Mesmo que ele escondesse, a próxima vítima poderia aparecer já no dia seguinte, então isso está fora de questão. A espada tem um olho colocado um pouco acima do cabo. Quando a espada demonstra intenção assassina, ela grita, matar! Holden manda ela calar a boca, porque esses gritos não funcionam nele. De repente, o mestre da guilda da filial Balona, Lankar, chega ao local para verificar a gravidade da situação. Ele encontra o corpo de Rondo no chão e encara a espada que está atualmente nas mãos de Holden. Ele exige ser esclarecido sobre tudo o que aconteceu ali, e sugere que devem ir à guilda depois. Depois de aprender sobre tudo sobre a maldição e por que a morte de Rondo foi a única opção para acabar com ela, Lankar comenta que tem certeza que outros aventureiros acreditarão no testemunho de Magnus. Depois disso, ele pergunta a Holden se sente algo ao empunhar a espada amaldiçoada. Holden diz que maldições não funcionam nele, devido à sua anulação de status anormal. Contanto que ele segura a espada, não haverá outra vítima. Lanar aprova que ele fique com a espada, mas em troca, se algum dia ele for possuído pela espada amaldiçoada, eles farão o que for preciso para pará-lo. Rude concorda com seus termos. Ele diz a Rude e Alicia o quão grato está por eles terem conseguido conter o incidente, e também estende suas condolências a Magnus e Regor. Depois disso, Lanar diz que não acha que alguém terá tempo para descansar, porque o número de monstros fora do labirinto tem aumentado de forma normal, e os aventureiros atrás dele também foram convocados por essa razão. Esses monstros vieram do recém-descoberto Labirinto Aelo, e de acordo com os relatórios da equipe de reconhecimento, existe um certo monstro dentro desse labirinto por trás desse evento sem precedentes. Esse monstro, Dragão da Miasma, Basista, é estimado estar no nível 70 ou acima. Seu poder de combate sozinho não é algo a ser subestimado, mas o maior problema é que ele espalha altas concentrações de miasma. Especula-se que o Emiama Basista libera estímulos nos outros monstros, causando ainda mais deles escaparem da masmorra. E como resultado, a equipe de reconhecimento sofreu algumas perdas. As pessoas envolvidas nesta missão estão passando por tratamento. Lanar teme que se as coisas continuarem assim, não acabará apenas com os monstros. Seu miasma acabará vazando do labirinto e causará danos catastróficos à área. Essa era a razão pela qual ele estava procurando por Rude. Rude diz que entende, mas primeiro exige se encontrar com os membros restantes da equipe de reconhecimento. Lanar o leva com Alicia para a ala médica, onde Rude usa a habilidade substituto e trata um dos membros da equipe de reconhecimento, levando Lanar de volta com sua habilidade única. Quando Lanar diz que nunca soube que Rude podia anular condição anormal, Rude revela que isso só funciona se a pessoa tratada não o rejeitar. Depois de testemunhar a condição dos membros da equipe de reconhecimento, ele diz a Lanar que apenas ele e Alicia participarão da subjugação do Dragão da Miasma, Basista. Ele explica que quanto menos pessoas precisar proteger no labirinto, mais fácil será se mover. Além disso, lutar contra adversários fortes é algo que ele deseja. Lanar diz que entende e confiará a subjugação do Dragão da Miasma Basista a ele. Já que é de noite, eles decidem dormir bem e se preparar. No caminho, Alicia pergunta se ficarão bem só os dois. Ele responde que pode usar suas habilidades sem restrições se não houver outras pessoas por perto. Depois disso, ele pede desculpas por arrastá-la para isso. Alicia debocha dele por dizer bobagem e responde que se ele dissesse algo como que iria sozinho, o espancaria. Eles são um grupo e os dois são suficientes para salvar todos. Rude e Alicia chegam ao andar mais fundo do labirinto Abelo. A primeira espécie de monstro que enfrentam são Bob Goblin de nível 20, que possuem aumento físico e maestria em clava. Como esperado, são monstros afetados pelo miasma. Apesar de seus níveis e atributos, não passam de goblins comuns para Rude, que cortam um dos monstros ao meio com um único golpe.
Rudy não foi informado que o andar em que estão já estaria afetado pelo miasma. Alicia diz que os monstros existentes nesse andar mostram quão rápido o miasma está se espalhando. Nem mesmo seus itens de purificação estão purificando o miasma adequadamente. Rudy acha que muitos dos monstros no próximo andar já nem estão vivos. Apenas para confirmar se Alicia quer prosseguir ou não, ele pergunta se ela está disposta a continuar. Ela responde positivamente e tem certeza que seus atributos podem não funcionar contra o monstro. Além disso, ela está confiante de que pode acertar alguns bons golpes, mesmo que combate corpo a corpo seja inevitável. Outro motivo pelo qual ela está resoluta em não ir embora é porque anteriormente foi forçada a abandonar seus amigos, o que a levou a um trauma. Rudy pede desculpas a Alicia por fazê-la lembrar algo desagradável. Ele então usa a habilidade substituto para extrair o miasma acumulado nela. Rudy revela que pode remover os efeitos do miasma sempre que tiver em contato, mas, assim que ele soltá-la, ele começará a se acumular novamente. Alicia sugere que, nesse caso, eles devem andar de mãos dadas e seguir assim. Ela revela que não consegue ver bem seus pés por causa de todo o miasma, então, além do substituto, ele também terá de escoltá-la. O alvo principal está apenas 5 andares abaixo, então continuam com a missão e seguem para os próximos andares. Logo depois, os aventureiros chegam aos andares médios do labirinto abelho. Quanto mais avançam, mais espesso fica o miasma. Rudy usa a ecolocação e encontra 2 monstros adiante. Alicia supõe que se conseguem sobreviver nesse miasma denso, então devem ser monstros bem formidáveis. Rudy acrescenta que esses monstros parecem de um tipo que ele nunca viu antes. Rudy demonstra desejo de lutar contra os monstros mesmo havendo um desvio. Alicia pergunta por que ele quer lutar contra os monstros. É porque ele quer comê-los? Ele se sente ofendido pelo comentário e diz que é um pouco de curiosidade. Ele quer testar a espada amaldiçoada Grum antes de enfrentarem o dragão da miasma. Os 2 monstros, Rolling Beetle, são nível 33 e têm várias habilidades, incluindo corpo de aço que Rudy já adquiriu ao matar outra espécie de aranha. Revolução, resistência a veneno, resistência a miasma. Não é de se estranhar que esses monstros não foram afetados pelo miasma e, por fim, resistência à paralisia. Quando Rudy tem a chance de iniciar a luta, ele ativa os princípios da magia da Terra e destrói a plataforma onde os besouros rolantes estavam rastejando, apenas para perceber que isso não funcionou. O besouro encolhe seu corpo e começa a rolar para frente, mirando em nossos aventureiros. Ele pede para Alicia fazer algo sobre isso. Ela usa Nômia e ordena que ela pare o besouro rolante. Alicia consegue pará-lo, mas diz que não pode mantê-lo detido por muito tempo e precisa que Rudy a assista. Rudy volta a ser o tanque de seu grupo e desembainha a espada amaldiçoada. Ele adverte a espada para não quebrá-la nele e tenta matar o monstro em um piscar de olhos. A espada amaldiçoada se revela tão afiada que a cobertura de pedra que Nômia criou também é cortada ao meio. Porém, o monstro ainda não está morto. Suas escamas eram rasas demais, de modo que nem mesmo a lâmina amaldiçoada conseguiu cortá-lo. Rudy acredita que a espada amaldiçoada não tem poder suficiente, então ele pede para Alicia carregá-la com sua magia. Quando a lâmina é carregada com o poder mágico de uma aventureira de ranking A, ela libera seu verdadeiro poder, aniquilando o monstro em poucos segundos. Ao testemunhar a morte de um de sua espécie, o outro besouro começa a tremer de medo. Rudy encerra a história daquele monstro também com apenas um único golpe. Rudy elogia Alicia por ter um controle de magia impecável. Enquanto celebram a vitória, Rudy pega novamente a mão dela e ativa a habilidade substituto para remover o acúmulo de miasma. Depois disso, ele pergunta a Alicia se pode ter mais um tempo. Absorver o poder mágico não restaurou a mana em seu corpo, então ele queria comer os monstros. Ele cozinha o besouro rolante e começa a devorá-lo. Alicia pergunta como ele se sentiu usando a espada amaldiçoada. Ele explica que uma vez que absorve poder mágico suficiente, suas habilidades físicas melhoram significativamente. Alicia acredita que se despejar sua mana dentro da espada amaldiçoada, ela não vai quebrar, ao contrário da lâmina anterior. Ele se pergunta o quão eficaz essa espada será contra o dragão de miasma, que, segundo relatos, é tão grande quanto uma árvore. Ele revela que sua espada anterior era melhor em termos de peso por trás dos ataques. De repente, a espada amaldiçoada começa a exigir algo. Confuso, Rudy pergunta para confirmar se é carne que a espada está pedindo. A espada então pede explicitamente pela pedra mágica. Rudy pega uma pedra mágica de sua bolsa e, antes de entregá-la à espada amaldiçoada, ele mistura um pouco de seu sangue nela. A espada devora a pedra mágica e cresce significativamente de tamanho para surpresa deles. Alicia pergunta como ele sabia que a pedra mágica era o que a espada queria. Rudy diz que a espada se comunicou diretamente dentro de sua cabeça. Ele se pergunta se ela ficou irritada porque ele a chamou de fraca. Rudy informa Alicia que praticamente descobriu como usar a espada amaldiçoada. Os aventureiros parecem ter feito grande progresso. Eles estão apenas um andar acima da onde o dragão de miasma foi visto pela última vez. Assim que mencionam o dragão de miasma, eles o ouvem rugir. Mas é tão inimaginavelmente alto que até o teto acima deles está prestes a desabar. Rudy sugere que deveriam sustentar o teto com magia da terra, mas Alicia desaprova o plano. Ela explica que se tentarem se proteger, as escadas acabarão bloqueadas e eles perderão a chance de enfrentar o dragão de miasma.
Como chegou a esse ponto, ela decide atravessar todos os andares extras e ir direto ao andar do dragão de miasma. Após uma aventura difícil, nossos aventureiros chegam com segurança. Em algum lugar, onde eles tentam verificar o local ao redor, mas está escuro demais. Rude usa sua busca térmica e descobre o que está criando a névoa. É o dragão de miasma Bassista. Eles foram informados de que o monstro era nível 70, mas na realidade era nível 75. Bassista possui todos os grandes atributos, mas sua agilidade é fraca para um monstro de seu nível, embora sua vitalidade seja acima de 500. O dragão de miasma carrega uma ampla variedade de habilidades incríveis e raras. Rude também percebe suas presas e garras, que são envenenadas, mas mais importante, o dragão já os notou e isso não é um bom sinal. Apenas vislumbrar um monstro os coloca em pânico. Alicia pergunta a Rude que tipo de resistência mágica esse monstro possui. Ele revela que fogo, terra, relâmpago e trevas não serão eficazes. Ela escolhe usar outros atributos. O dragão de miasma mais uma vez ruge, mas nossos aventureiros estão prontos desta vez. Rude queria manter distância e observar de longe até entender o padrão de ataque do monstro, mas tudo aconteceu em segundos. Além disso, ele não tem certeza de quanto tempo Alicia pode aguentar nessa miasma densa. Ele quer acabar com isso o mais rápido possível. Como qualquer dragão mítico, o dragão de miasma dispara fogo e quase acerta Rude. No entanto, Rude usa passo-fusão e desvia do ataque. A intensidade do ataque derrete a coluna e o chão. Alicia, operando na retaguarda, chama Sfield, que usa magia de vento e aproxima Rude do dragão de miasma a quase a velocidade do som. Rude consegue arranhar a pele do dragão, mas não consegue perfurá-la totalmente devido à sua pele grossa. Ele está convencido de que sua espada e a magia que usa não são compatíveis com ele. Até a magia espiritual de Alicia não está fazendo diferença. O monstro permanece ileso. Enquanto eles preparam o próximo movimento, o dragão lança espinhos em Rude e Alicia balançando sua cauda. Rude e Alicia bloqueiam um ataque com corpo de aço e magia espiritual, respectivamente. Eles se perguntam como vão lidar com o dragão. Ele tem alta defesa e vários ataques de longa distância. Alicia pede para Rude ganhar tempo e revela que está prestes a usar seu golpe especial. Enquanto ela se prepara para liberar seu golpe especial, Rude usa princípios da magia da Terra e tenta causar o máximo de dano possível em curta distância. Ele não só está atacando, mas também defendendo Alicia ao mesmo tempo. Alicia deixou-se completamente indefesa e está confiando em Rude. Ela precisa compensar a parte dele e despejar todo o seu poder mágico nesse único ataque. Ela convoca todos os seus elementais, Salam, Orali, Nomia e Wacom, e continua trabalhando no ataque especial. Enquanto isso, Rude está indo com tudo, lutando e depois voltando para protegê-la. Logo, ela informa Rude que terminou, ele precisa sair do caminho. Alicia lança seu golpe especial, Quinteto Espiritual, que ilumina toda a sala. Quando a fumaça desaparece, o monstro ainda está de pé, apesar de todos os ferimentos. Ela falhou em derrubá-lo e comenta que se estivesse em força total, poderia tê-lo finalizado em um único golpe. Rude chama o ataque Quinteto Espiritual de um belo acerto e diz que agora é a vez dele. Alicia usou todo o seu poder mágico no ataque anterior, e agora não pode ajudar Rude. Rude diz para ela não se preocupar com nada e que deve usar o restante do poder mágico para se proteger. Ele diz que vai lidar com o monstro a partir daqui. Para mostrar o quão aterrorizante pode ser, o monstro ruge e treme toda a masmorra. Rude também usa a habilidade Rugido, que adquiriu do Minotauro, para mostrar ao dragão que ele não é apenas um humano insignificante. Anteriormente, ele absorveu a magia negra que protegia Alicia, e ela tinha muita mana infundida. No estado atual, o poder de Rude está transbordando. Confiante e ansioso para lutar, ele avança contra o dragão e corta as escamas em seu braço. Apesar da aceleração e agilidade inimaginavelmente rápidas, Rude percebe que sua espada está se tornando menos eficaz. A mana absorvida por Graham está desaparecendo gradualmente. Justo quando Rude começa a desacelerar, o monstro usa seu ataque de onda de miasma. Rude pode ser resistente a vários tipos de miasma, mas ainda é empurrado pelo impacto. O monstro balança sua cauda e lança os espinhos em Rude. Após calcular a trajetória dos espinhos, ele percebe que desviar desses projéteis é possível, mas o impossível é desviar do ataque seguinte do dragão. Mesmo com zero chance de sobrevivência, ele usa passo-fusão, esperando escapar da área de ataque. Infelizmente, ele falha e é atingido pela garra do monstro. Antes de ser atingido, ele ativa corpo de aço, mas ainda assim não consegue evitar o impacto e é lançado para o canto da sala. Ele conseguiu calcular a distância percorrida durante o passo-fusão, mas ainda assim foi dominado. Vendo-se numa situação desesperada, Rude relembra quando lutou contra o Minotauro, a época em que quase morreu, mas agora é muito diferente daquele Rude. Ele não desiste e continua firme. Quando o monstro está prestes a usar seu sopro, ele decide não continuar desviando, pois não quer que a luta vire um combate de desgaste, o que garantiria sua derrota.
Ele ativa a manipulação de fios e planeja usar esses fios como estilingues. Ele se lança como um projétil humano enquanto o dragão de miasma exala fogo para contra-atacar. Rude não pode fazer nada contra o calor, mas pode absorver a mana dentro do sopro. Ele pensa que, se sua resistência ao fogo for suficiente para suportar o sopro, pode fortalecer a arma com sua mana e combiná-la com a mana que Graham absorveu até agora, liberando tudo de uma vez. Sua pele começa a queimar pelo calor do sopro. Num momento crítico, Alicia usa um pouco de sua magia restante e lança água em Rude para protegê-lo. Quando ele tem a chance de atacar, não desperdiça. O ataque final de Rude é cortar o inimigo ao meio, e ele consegue. Rude está à beira de desmaiar, e quando Alicia vai lançar cura, ele diz para ela não se esforçar mais. Rude explica que possui uma habilidade chamada Sede de Sangue, que pode usar para se recuperar, embora cure pouco, e que adquiriu essa habilidade no labirinto oculto. Após recuperar um pouco de energia, ele e Alicia descansam deitados no chão. Eles estão felizes e surpresos por terem lutado e vencido o dragão de miasma. Alicia acrescenta que isso é apenas o começo de suas aventuras. Eles ainda vão explorar mais. Ouvir uma aventureira de rank S falar sobre aventuras ao lado dele o faz lembrar do aventureiro que o salvou quando criança. Ele lembra que o herói que o salvou era muito mais forte do que ele é agora. Tradicionalmente, Rude come um pouco de carne de monstro, e então eles concordam em explorar a parte mais profunda do labirinto. No andar mais profundo, encontram um núcleo. Alicia revela que mesmo entre aventureiros, poucos tiveram o privilégio de vê-lo. Ela também explica que, se usarem o círculo mágico na frente do núcleo, voltarão imediatamente à entrada. Vendo o núcleo brilhando intensamente, Alicia diz que é normal deixá-lo intacto, mesmo após limpar o labirinto. Além disso, ele pode coletar materiais que não conseguiria do lado de fora. Porém, ele não quer que o dragão ressuscite, pois enquanto o núcleo permanecer, a ressurreição é inevitável. Rude passou pelo inferno no labirinto de O, mas graças àquelas experiências um caminho para seu sonho se abriu. Ele finalmente quebra o núcleo. Na guilda de Bologa, o mestre da guilda, Lanar, quer relatórios sobre o progresso de Rude e Alicia. Ele é informado de que não há relatos de retorno ainda. Lanar sabia que Rude era conhecido como coletor de miasma, e, para aventureiros, poder é tudo. Mesmo que Lanar tentasse mediar, não adiantaria. Se isso fosse o suficiente para fazê-lo desistir dos seus sonhos, então esse seria outro caminho. Enquanto ele pensa no que fazer, ele subitamente recebe um relatório sobre o retorno de Rude e Alicia, pelo círculo de teleporte. O mensageiro avisa que a subjugação do dragão de miasma e a destruição do núcleo foram um sucesso. Rude e Alicia conseguiram. Lanar fica surpreso, mas feliz. Ele nunca imaginou que Rude, o infame coletor de miasma, acabaria salvando a cidade. A guilda recebe os heróis que salvaram Bologa de uma ameaça de nível 75. Em Goar, uma cidade próxima, o Lorde está furioso por Bologa ter destruído o labirinto. Ele planejava reivindicar posse, o que agora é impossível. Mas seu assessor, o segundo em comando, acha que a destruição do labirinto Abélio é melhor para eles, porque Bologa não pode negar legitimidade às reivindicações de Goar sobre a posse. Por isso, decidiram que era melhor destruir do que entregar. Com essa situação, ele acredita que podem discutir com a guilda de Bologa e exigir compensação. O Lorde também vê isso como uma forma de lucrar mais do que desafiar o labirinto e perder aventureiros. Embora o Lorde esteja seguro de que, se isso acontecer, a guilda de Bologa não ficará em silêncio, o assessor diz que quer mostrar ao mestre da guilda quem é superior. Em outro lugar, Rude e Alicia estão no ermo. Rude está cozinhando sua essência de monstro habitual, mas desta vez é o raro bife do dragão de miasma. Rude havia guardado o dragão em sua bolsa e agora está feliz em provar algo tão raro. Rude enlouquece após a primeira mordida. Ele revela que toda a carne que provou até agora empalece diante da carne do dragão de miasma, tem um sabor rico e adocicado, e a gordura derrete na língua. Enquanto ele descreve quão deliciosa é a comida, Alicia está salivando como sempre. Ela se levanta e diz que esta noite teremos um bife premium e que precisa ajuda de Rude para encontrar o melhor local para comer. Rude diz que está no meio do bife e não pode ajudar. Alicia diz que precisam se apressar e reunir informações sobre bons restaurantes, então ele deve terminar logo. Após o colapso do labirinto Abélio, 4 dias se passam. O mestre da guilda, Lanar, convoca os aventureiros para finalizar os relatórios da expedição. Após a conclusão, Lanar entrega as recompensas, 1,5 milhão de Regan. Rude fica chocado ao ver a quantia. Lanar explica que o nível requerido para o labirinto Abélio é 70, então o valor é justo e merecido. Depois de entregar a recompensa, ele informa Rude que seu rank será atualizado,
porque apenas os dois conquistaram o labirinto sozinhos. Rude havia sido recentemente promovido ao Rank D e está surpreso por seu rank ser reavaliado novamente. Ele já é nível 52. Alicia acha que, mesmo enfrentando monstros acima de seu nível, a velocidade com que Rude está crescendo é anormal. Normalmente, quando um aventureiro chega ao nível 40, o progresso desacelera muito. Alicia o pega sorrindo, e antes de entender o motivo, Rude diz com orgulho que finalmente ultrapassou o nível dela. Ela abre sua janela de nível, revelando que está no nível 45. Rude comenta que mesmo que ele seja maior em nível, em poder de combate, ela ainda é mais forte. Ela concorda, dizendo que níveis são apenas indicadores. Poder real depende de habilidades e experiência. Enquanto falam, notam o Lorde de Gwar entrando na guilda. O Lorde reconhece Rude como o coletor de miasma instantaneamente, convencido de que ele é um sujeito desrespeitoso. Rude pergunta sua identidade. O Lorde faz comentários sarcásticos, dizendo que aventureiros de Bologa nem conhecem os lordes da cidade vizinha. Rude parece já ter ouvido do miserável Lorde de Gwar. Após apresentações indiretas, o Lorde começa a importunar Rude por destruir o labirinto. Rude responde que, da última vez que ouviu, o labirinto Abélio era de posse conjunta. O Lorde revela que o labirinto ficava na fronteira entre Gwar e Bologa, mas Bologa os expulsou alegando atividades estranhas dentro do labirinto. Além disso, causaram um surto de monstros e depois destruíram o labirinto. Ele pergunta como Rude compensará Gwar pelo lucro que deveriam ter obtido e pelos danos nas fronteiras por causa dos monstros. Alicia interrompe o Lorde e diz que esses assuntos devem ser resolvidos pelos representantes das guildas. Além disso, não houve relatos de monstros invadindo Gwar e os aventureiros de Bologa já resolveram a situação. Ela pergunta quem deu às pessoas que não contribuíram em nada o direito de falar. Rude não está surpreso com a eloquência de Alicia, afinal, ela é uma aventureira S experiente. O mestre da guilda de Gwar, o segundo em comando, reconhece Alicia como a da Pedra Esmeralda. Ouve rumores de sua afiliação com Bologa e confirma com os próprios olhos. O mestre da guilda insulta Alicia sem filtros, dizendo que por ter sido consumida pela maldição do labirinto abissal, faria sentido ela estar em um lugar como Bologa. Rude lembra vagamente dele como mestre da guilda de Gwar. O mestre da guilda também diz que meros aventureiros não deveriam ter voz. Ele se aproxima de Alicia e sussurra que ela é uma sobrevivente inútil de um grupo que morreu em vão e que deveria parar de se meter onde não é chamada. Ele termina enfatizando chamá-la de lixo. Os comentários provocam Alicia, que ativa sua magia. A pressão aumenta, e até o poderoso mestre da guilda é intimidado por uma aventureira em declínio, agora nível 45. O mestre da guilda de Bologa, Lanar, intervém para evitar algo pior. Ele diz que não permitirá brigas dentro da guilda, e manda o Lorde e o mestre da guilda o segui-lo. Mesmo assim, o mestre de Gwar continua fazendo comentários desrespeitosos a Alicia enquanto se afastam para o escritório. Quando os convidados saem, um novo visitante chama o nome de Alicia para chamar sua atenção. Ele parece ser um elfo, de rosto marcante e belo. Ele pergunta se Alicia se lembra dele. Rude já teve o suficiente de pessoas problemáticas e não quer mais encrenca. Alicia o chama de Hubert, indicando que já o conhece. Quando Rude pergunta se ela o conhece, ela diz que ele era de um antigo grupo com quem ela costumava aventurar-se. Hubert diz que admirava as trilhas azuis, especialmente Alicia, que como elfa, a inspirava com sua habilidade especial de conjurar múltiplos elementais ao mesmo tempo. Ele também sabe de sua condição e do sofrimento causado. Ele revela que veio a Bologa apenas para convidá-la para seu grupo. Alicia recusa, dizendo que já formou um novo grupo. Ela tenta apresentar Rude, mas quando ele oferece a mão, Hubert a afasta, mostrando que não tem interesse em ser amigo ou sequer conhecido de Rude. Ele ignora completamente Rude e continua falando com Alicia. Ele diz que em alguns lugares, somente uma pessoa pode contratar um Eliantal. Então, pergunta quem estava vendo a pessoa fora do comum. Alicia sente pena dela porque uma aventureira S acabou ao lado de alguém conhecido como o Coletor de Miasma. Ele acredita que poderia fazer melhor uso de suas habilidades se ela se juntasse ao seu grupo. Isso a irrita e ela se distancia, dizendo para ele não falar do que não entende. Ela formou o grupo com Rude por vontade própria, e insultos aos membros de seu grupo são insultos a ela. Mesmo furiosa, ela agradece alguém que se preocupou com ela. Ela também revela que a maldição foi removida. Ebert não acredita, pois era uma maldição do labirinto abissal de rank SS, cujo chefe está no topo do labirinto. Ela sugere implicitamente que teve um encontro de sorte, fazendo Ebert refletir. Ela completa dizendo que reavaliarão o rank de Rude, então ele não será um mero rank C ou D.
Vendo Alicia defender Rude, mesmo ele pensando nela o tempo todo, Ebert conclui que Rude deve estar manipulando Alicia. Ele também não acredita que Rude derrotou o dragão de miasma, a menos que a maldição fosse real, caso em que Alicia poderia tê-lo derrotado sozinha e Rude estaria roubando o crédito. Ao sair, Rude diz a Alicia que Earth está encarando ele como louco. Alicia explica que elfos são uma raça orgulhosa e que muitos deles têm seus preconceitos intensificados ao longo de suas longas vidas. Rude pergunta se ela também é desse tipo preconceituoso e orgulhoso. Alicia se considera uma elfa muito humilde, compreensiva e encantadora. Essa afirmação a faz parecer um tipo orgulhoso de elfa como Earth. Depois disso, Rude e Alicia buscam os documentos do novo ranking de Rude. A recepcionista informa que ele pulou o rank C e agora é oficialmente rank B. O aumento em seu nível é um testemunho de quão difícil foi a missão do labirinto de Abellio. Ela revela que a guilda também recebeu relatos dos aldeões que eles salvaram, então, como esperado, a derrota do Buffett foi levada em consideração. Arard e Marinus também parabenizam Rude por obter o rank B. Eles dizem a ele que todos na cidade são gratos a ele. Vendo ele animado e realizado, Alicia revela que ele não deve se satisfazer apenas por chegar ao rank B, afinal seu objetivo deve ser se tornar um aventureiro rank S. Rude e Alicia se comemoram motivando um ao outro a almejar o rank S. O elfo orgulhoso Earth acaba novamente com o momento. Ele diz que algo tão tolo não pode ser perdoado. As informações que alguém pode obter sobre masmorras dependem do ranking. Essa é uma regra estabelecida para a segurança dos aventureiros. E ainda assim, um homem que não contribuiu com nada e apenas seguiu os outros alcançou o rank B. Ele provoca todo mundo ao comentar que a guilda Bolôga é cheia de idiotas. Em resposta, a recepcionista revela que subidas de ranking podem ser concedidas pela guilda a seu critério. Magnus pede para Earth retirar as palavras se não quiser se machucar. Earth repete a regra em vez de se desculpar. Enfurecido, Magnus o agarra pela gola, mas antes que consiga fazer qualquer coisa, Earth o arremessa para longe. Magnus é ainda mais imobilizado pela espada de Earth. O elfo orgulhoso surpreende Magnus, dizendo para ele não tocá-lo com suas mãos sujas. Alicia pede que Earth pare de causar problemas. Ele acha que Alicia está apenas sendo gentil com um homem sem teto como Magnus. A Earth entende que é orgulhoso e que, quando decide algo, não muda de ideia facilmente, mas ainda tem a visão errada de si mesmo. Ele acredita ser um elfo humilde, compreensivo e encantador, e, como alguém da mesma raça, pensa que é o único que pode mostrar o caminho certo a ela. Rude ri ao ouvir a Earth repetir as mesmas palavras que Alicia. Ele está convencido de que os elfos, em geral, têm um forte senso de orgulho. Do nada, a Earth desafia Rude comentando que ele, um aventureiro incompetente, é um perigo para outros aventureiros. Ele quer testar se Rude merece ser rank B. Alicia responde positivamente. Ela diz que a Earth pode ver por si mesmo o quão forte é Rude. Depois disso, os elfos orgulhosos e o coletor de miasma vão ao campo de treinamento da guilda Bolôga. Alicia pede desculpas por arrastar Rude para isso. Rude diz a ela que não é culpa dela. As coisas chegaram a esse ponto porque ele é incompetente. Tudo que Rude precisa fazer é derrotar o desafiante e provar que é digno de estar ao lado dela. No fim, aventureiros são pessoas que silenciam os outros com sua força. Antes do início da luta, Alicia anuncia que se qualquer um dos lutadores for ferido gravemente, ela intervirá para parar a batalha. Assim que a luta começa, o elfo avança contra Rude, demonstrando sua incrível velocidade e força. Rude não antecipou que a Earth faria um começo tão explosivo, embora ele bloqueie o ataque. A Earth não cede e continua demonstrando uma habilidade notável com a espada, não deixando Rude respirar por um instante. Rude percebe que a Earth é superior a ele em esgrima e mais cedo, ele ouviu de Alicia que a Earth usa tanto magia ofensiva quanto magia de aprimoramento em combate. Em resumo, ele é um espadachim mágico que usa haste e reforço físico. A Earth desaparece de repente e reaparece atrás de Rude, pegando-o desprevenido com um golpe de espada. Rude não conseguiu acompanhar os movimentos de Earth com os olhos, e por isso foi atingido. A Earth revela que ele é Rank B, um título que apenas aqueles com esse nível de poder deveriam possuir. Depois de demonstrar, a Earth afirma que Rude não é digno do título de Rank B e de permanecer ao lado de Alicia. Rude admite que não é digno de ficar ao lado de Alicia com suas habilidades atuais, mas não foi ele quem escolheu ficar com ela. Alicia foi quem o escolheu. Rude diz que vai mostrar a ele por que é digno de ficar ao lado dela. Desta vez, Rude inicia a luta usando princípios de magia da Terra. A Earth o chama de idiota por achar que pode vencer alguém especializado em magia usando magia. A Earth responde com um ataque de fogo que cria uma explosão. Após o ataque de fogo, o elfo prepara outro de seus ataques especiais de magia. No entanto, Graham absorve toda a energia mágica dos ataques de Aerth e revela que esperava que ele competisse com magia, afinal, elfos são uma raça bastante orgulhosa. Rude assume a ofensiva com sua lâmina recarregada com mana e alcança velocidade e força incríveis. Quando Aerth chama a espada de Rude de espada mágica, Rude diz que ele está errado, é uma espada amaldiçoada.
Rude arranha Aerth com sua espada, mas em resposta, Aerth o chama de aberração por carregar uma espada amaldiçoada. Ele agora encontrou outro motivo para ressentir Rude. Ele ativa a técnica de espada encantada com o atributo relâmpago e atinge uma velocidade extraordinária, que Rude não consegue acompanhar. Após essa técnica, Aerth ativa a habilidade Palma Elétrica para enviar eletricidade por todo o corpo de Rude. Após quase carbonizar Rude com seus ataques consecutivos de relâmpago, ele pede a Alicia que declare o vencedor. O que o Elfo Orgonizo menos esperava acontece. Rude o agarra pelo gola e revela que ataques elétricos não funcionam contra ele. Ele absorveu paralisia através de sua habilidade de anulação de status anormal no momento certo. Chocado, Aerth comenta que Rude deveria ter ficado paralisado ao ser atingido por tanta eletricidade. Em resposta, Rude demonstra o porquê. Ele diz que Alicia não fez a escolha errada. Ele agora vai demonstrar a Aerth porque é digno de ficar ao lado da Alicia.